Olá, nação concurseira! Tranquilo, professor Leite Júnior aqui, diretamente de Fortaleza, Ceará, Brasil, fazendo aqui a nossa transmissão da terça ao vivo, né? Porque agora a terça ao vivo deixou de ser terça e passou a ser quinta. Mas aconteceu isso porque na primeira terça-feira, né, eu estava ajeitando aqui uns procedimentos no site, aqui no estúdio e tal, tentando melhorar aqui a parte, né, de transmissão, e na terça-feira passada nós tivemos aqui o feriado do Dia do Trabalho, certo? Então, a gente está aqui começando, fazendo a quinta-feira, porque terça-feira agora foi Dia do Trabalho. E quando for na terça que vem, volta tudo ao normal. Só que terça que vem, a gente vai começar conteúdos ligados à ATA, né? Que seria a Receita Federal, que vai abrir aí um concurso para nível médio, para técnico, né? Dentro de pouco tempo. Então nós vamos começar aqui, resolver umas questõezinhas da CESP, pessoal da PF, fazendo uma pequena revisão do nosso conteúdo, né? Já está rolando aí, fiz aqui uma mudançazinha no site, não sei se vocês gostaram, ninguém diz nada, ninguém fala nada, ninguém diz se ficou legal, se ficou mais feio, se ficou mais fácil, se ficou mais bonito, depois vocês dizem alguma coisa em relação aí à acessibilidade lá do site. Bom, nosso material você entra lá em vídeo grátis, né? Então vocês baixaram aqui o material. São 3 provinhas, ou são 4 provinhas, onde a gente vai resolver aqui uma bateria de questões aqui da CESP, tá bom? Vamos começar aqui com a prova da CNPq, cargo 2. CNPq, cargo 2. Essa provinha, ela aconteceu, né, em 2011. Tivemos aqui quase 15 questões nessa prova de informática. Então vamos ver aqui o que é que essa prova tem de conteúdo para poder aumentar aqui os nossos conhecimentos. Então vamos lá. Com relação à informática e a componentes funcionais de computadores, julgue os itens seguintes. Então vamos aqui. Caso se deseje criar um atalho, está aqui a questão mais para cima, caso se deseje criar um atalho na área de trabalho do Windows XP para a execução de determinado programa, é suficiente realizar as seguintes ações. Então, sempre que a CESP colocar esse conceito do é suficiente, você tem que prestar atenção num detalhe importante. Tudo tem que estar certo para que o procedimento possa funcionar. Tudo tem que estar certo para que o procedimento possa funcionar. Então, a partir desse ponto, todas as ações para se criar um atalho na área de trabalho tem que estar certinhas, passo a passo, tudo funcionando. Então, vamos lá. Clicar o botão iniciar com o botão esquerdo do mouse. Em seguida, clicar o botão direito do mouse sobre o nome do programa disponível desejado no menu exibido. E com o botão esquerdo do mouse, selecionar a opção enviar e clicar na opção área de trabalho. Ou seja, está perguntando se esse procedimento aqui, ó, que eu vou fazer agora, pode criar um atalho. Vou aqui iniciar. Tem aqui o BR Office, né? Digamos aqui a ideia do BR Office Writer, tá? E se eu clicar com o direito aqui e escolher a opção enviar, né? Enviar para área de trabalho, se eu crio um atalho lá. Tá certo. Enviar para área de trabalho. Estarei criando aqui na área de trabalho um atalho para quem? Ó? Para o BR Office Writer. Então está aqui o Writer. Acabei de criar um atalho para o BR Office Writer. Certinho, o procedimento é colocado na nossa questão de número 22. Criei um atalho do BR Office na nossa área de trabalho. Então, um procedimento utilizado dentro da ação do suficiente. Porque é o seguinte, ó, a CESP ela trabalha com 2 procedimentos. Ela trabalha com o conceito do é suficiente
do é suficiente e ela trabalha com o conceito do é possível. Então você tem que ter cuidado com essa situação do é suficiente e do é possível. Quando ele falar é suficiente, tudo que for colocado tem que estar certo. Todos os procedimentos, todos os passos, eles têm que estar certos, eles têm que estar funcionando corretamente. Senão, não vai dar certo, porque não será suficiente para executar aquela ação. E existe a ação do é possível. Então, se existir a possibilidade dentro daquele procedimento, nós teremos também uma ação verdadeira. Vou dar um exemplozinho aqui bem simples. Eu tenho um determinado arquivo, tá? Por exemplo, esse arquivozinho aqui, reta final, tal. É possível excluí-lo pressionando a tecla Delete? É possível? Ou seja, o pressionamento da tecla Delete me dá a possibilidade de excluir? Sim, porque abre a janela de exclusão. Então é possível, pressionando a tecla Delete, excluir. Mas não é suficiente. Por quê? Porque eu preciso confirmar para poder excluir o arquivo. Então existe o conceito da possibilidade e da ação efetiva. O é possível te dá a possibilidade. E o é suficiente tem que te dar a ação efetiva para finalizar aquele procedimento. Então guarde isso daí com carinho no conceito do é possível e do é suficiente dentro das ações de uma questão, principalmente de uma ação de questões da CESP. Joia? Então vamos aqui para a segunda questão. Na nossa segunda questão, questão de número 23, diz o seguinte: as principais características do sistema operacional Windows é ser multitarefa e multiusuário. Certo? Perfeito. A gente sabe que o Windows tem a ação de trabalhar com várias aplicações executando ao mesmo tempo. Isso é um princípio de multitarefa. Por isso que nós temos dentro do Windows um gerenciador de tarefas. Por ele ser multitarefa, nós temos um gerenciador de tarefas que você ativa ele pressionando que combinação de teclas? Ctrl, Alt, Del. Quando você dá Ctrl, Alt, Del, você está habilitando o gerenciador de tarefas do Windows. E ele é multiusuário. Lógico, multiusuário por quê? Porque ele permite, por intermédio das ações dele, trabalhar com vários usuários ao mesmo tempo. Então, a gente pode até, pelo painel de controle do Windows, habilitar, acessar o recurso de usuários do Windows, criando vários usuários para que a gente possa administrar esses recursos. Então existe a ação de ser multiusuário e multitarefa. Essa questãozinha 23 está correta. Só um detalhe. Outra maneira de abrir o gerenciador de tarefas do Windows seria como? Seria utilizando o Ctrl mais o Shift mais o ESC. Então nós teríamos aqui o Ctrl Shift ESC para abrir também o gerenciador de tarefas. Ainda tem uma terceira forma. Clicando com o botão direito na barra de tarefas, a gente pode também abrir o gerenciador de tarefas. Certo? Então essa é a situação da questão 23 certinha. Então vamos lá. Questão 24 diz o seguinte: o pendrive é um dispositivo de armazenamento de dados constituído por uma memória flash e apropriado para conectar-se a uma porta USB de um computador. E aí, isso logicamente é um procedimento correto, né? Você sabe que o pendrive ele se utiliza no conceito de hardware, aí seria uma questão de hardware, e lá no edital de vocês também está cobrando hardware. A gente sabe que o pendrive ele é um dispositivo que trabalha com as memórias flash ROM, né? Memória flash ROM.
que são memórias o quê? Elétricas, ópticas ou magnéticas? Me diga, são memórias elétricas. São memórias elétricas. Tendo em vista que um circuito flash, né, ele precisa de energia para poder fazer as transações necessárias para a preservação e exclusão dos dados dentro da sua estrutura. Então, são memórias elétricas que permitem usar portas USB para poder fazer a transmissão, poder fazer a transmissão dos dados. Sendo uma porta USB, pergunto eu, a transmissão desses dados acontece de forma paralela ou acontece de forma serial? Me diga aí. Acontece de forma serial. Porque USB quer dizer o quê? Barramento serial universal. Universal, serial, base. Sendo serial, ele transmite dados bit após bit. E o paralelo, ele sabe que ele transmite dados em conjunto, em blocos, um do lado do outro. Por isso que, hoje em dia, a maioria dos componentes estão migrando para o procedimento serial. Por quê? Porque é mais econômico em nível de matéria-prima, porque precisa de pouca matéria-prima para conceber esses dispositivos, e conseguimos ter uma velocidade maior na transmissão dos dados. Joia? Então nós temos aqui a questão 24, sendo também uma questão correta para o quesito pendrive ser uma memória flash que tem um uso apropriado para se conectar a uma porta USB. Nós temos aqui uma dúvida aqui, ó. O JM está perguntando o seguinte: vários usuários ao mesmo tempo conectados no Linux, terminais. O Windows também é multiusuário. Como funciona isso? O Windows XP pode 2 usuários ao mesmo tempo usar uma CPU, usarem ao mesmo tempo, ó. Isso aí é uma situação seguinte. A ideia que se coloca em prova, JM, de multiusuário para o Windows, não é a mesma que acontece no Linux. Isso é estruturalmente diferente o multiusuário do Windows do multiusuário do Linux. Então, o Windows ele é multiusuário. Só que ele é um multiusuário em nível de gerenciamento. Você poder trabalhar com várias contas de usuário, né? Gerenciando um usuário, podendo trocar de usuário para outro. Só que um de cada vez. Diferentemente do Linux, que pode fazer isso, né, por terminais. Você pode trabalhar ali com vários usuários ao mesmo tempo. Só que o Linux tem uma função diferente da do Windows, mas isso não tira o Windows de ser multiusuário, certo? Então, multiusuário na concepção do Windows é poder gerenciar vários usuários, estando ali um trabalhando com as ferramentas dele, o outro saindo, o outro entrando, não obrigatoriamente ao mesmo tempo, como acontece dentro do Linux, certo? Antigamente existia o conceito de monousuário. Você entrava, só um usuário poderia trabalhar na época do DOS, na época do Windows 95, na época do Windows 3.1. Então você tinha ali um conceito de um único usuário. Então pronto, ali tinha outra pessoa para poder entrar, não podia. Hoje não, a gente tem a ideia de multiusuário, por quê? Porque um usuário entra, existe a troca de usuário, né? Um usuário sai, o outro entra, e as tarefas daquele usuário continuam o quê? Em funcionamento. Daí o conceito multitarefa, que as tarefas continuam funcionando, e multiusuário porque pode gerenciar essa mudança de um para o outro, beleza? Mas estruturalmente existe um conceito bem distante de multitarefa do Windows e multitarefa do Linux. Então vamos aqui para a questão 25, tá? Espero ter respondido. Bom, 25 diz o seguinte. Para a instalação de software em um computador, é sempre necessária a utilização de CD-ROM contendo os arquivos de programa a serem instalados. Ora, isso é o quê? É uma inverdade. Por quê? Porque eu não sou obrigado a ter um CD-ROM para instalar os programas. Se o programa vem no CD-ROM, tudo bem, eu tenho que ter um CD-ROM. Mas o programa pode vir hoje como? Ele pode vir baixado da internet, ele pode vir no pendrive, ele pode vir num DVD, ele pode vir num Blu-ray, ele pode vir em qualquer tipo de forma que possa fazê-lo instalar, certo? Então você não precisa, né,
a necessidade, ó, é necessário a utilização, está sendo obrigatório. Não é necessária a utilização de um CD-ROM contendo arquivos do programa a ser instalado. Por quê? Porque o programa pode vir por outras fontes, pode vir da internet, pode vir de um pendrive, etc. Então, questão 25, ela está errada. Vamos para a questão de número 26. Bom, a questão 26 diz o seguinte: acerca dos ambientes Microsoft Office, BR Office, de software livre, julgue os próximos itens. Essa questão 25 ela é interessante. Ela é interessante. Software livre ou de domínio público é o software que pode ser usado, copiado, estudado, modificado e distribuído sem restrição. O problema dessa questão é que, sendo software livre, tá, você tem o conceito dessas 4 liberdades clássicas de um software livre, que seria ser o quê? Ser usado, copiado, estudado, modificado, redistribuído, sem nenhuma restrição. Mas um software de domínio público, certo? Ele não tem obrigatoriamente todas essas características. Quando é que um software entra em domínio público? Quando ele passa um tempo, né, que os seus direitos de cópia se exaurem, se acabam. Então, ele entra em um domínio público. E aí ele pode ser usado, certo? Sem a necessidade de você pagar para usar. Mas não quer dizer que você obrigatoriamente tenha acesso a quem? Ao código-fonte dele para poder estudá-lo e poder modificá-lo. Essa é a diferença de um software livre. Porque um software livre vai te dar o quê? O respaldo de você ter acesso a tudo, sem restrições, sem nenhuma restrição. Mas um software de domínio público, você não é obrigado a origem te fornecer o código-fonte daquele sistema. Não existe obrigação em relação a isso. Então a gente não pode dizer que software livre ou de domínio público, é que esse ou está dando a entender que são sinônimos, né? E não é. Software livre é uma coisa, software de domínio público é outra história. Como existem outros tipos de categoria de software, né? Você tem software proprietário, você tem software no padrão freeware, você tem software no padrão shareware, você tem software demo, tem todas essas características. Então a gente não pode dizer aqui que software livre ou de domínio público, né, eles têm essas características. Todas essas características são de software livre, mas não de software de domínio público. Joia? Então, essa questãozinha 26, ela está errada. Joia? Ela está errada por essa característica que foi dada aqui, ter sido dada a softwares de domínio público. Muito bem. Obras literárias entram em sistemas de domínio público, né? Então, vários procedimentos entram no quesito de domínio público quando passa lá aquele tempo característico dos seus direitos de cópia. Bom, vamos para frente. Temos aqui uma outra questão. Questãozinha é essa. Questão de número 28 diz o seguinte. Questão 28 traz aqui. Deixa eu ver se eu tenho o Office 2007 instalado aqui. Eu acho que eu não estou com ele instalado aqui. Infelizmente não estou com ele instalado não, mas tudo bem. O Microsoft Word 2007 possui recursos para revisão de texto, por meio dos quais é possível definir marcações para correção realizadas no texto. Tranquilo. Aqui ele está sendo assim, bem superficial em relação ao Word 2007. Ele não está perguntando nada assim, em que guia está, né? Que procedimento a gente tem que fazer para chegar lá. Está perguntando simples, de forma simples. O Word 2007 possui recursos para revisão de texto, por meio dos quais é possível definir marcações para correção
realizadas naquele documento. Existe um recurso no Word, que são, vou mostrar isso aqui no Word 2003, dá para a gente mostrar legal, que são procedimentos ligados a alterações controladas. Então, quando a gente faz aqui uma alteração, por exemplo, teste, certo? Faço aqui teste, bola, casa, e eu, por exemplo, habilito o recurso aqui embaixo, ó, de alterações controladas, bem aqui, basta clicar nesse painelzinho aqui 2 vezes, ou habilitar a barra de ferramenta, clicando com o direito em qualquer botão, habilitar a barra de ferramenta, cadê aqui, barra de ferramenta, cadê você, revisão, essa daqui, ó. Você pode fazer marcações aqui, ó. Por exemplo, teste, certo? Eu posso apagar aqui teste e colocar, por exemplo, ABC. Posso colocar ABC, cadê aqui você? Alterações. Colocar aqui ABC. Pronto. Aí o que é que acontece? Quando eu habilito aqui o recurso, o sistema, ele mostra aqui em cima, né? Está aqui em cima da minha cabeça aqui. Ele está mostrando aqui, ó, que antes nesse local nós tínhamos quem? Nós tínhamos ABC, nós tínhamos teste, que foi excluído e passou agora a ser quem no lugar dele? ABC. E são alterações controladas. E isso permite que uma pessoa saiba o que aconteceu naquele documento antes de alguém ter feito uma alteração. Então isso é um recurso para que pessoas que vêm depois daquele usuário possam saber de que tipo de modificação ele fez. Então essa questãozinha aqui, se isso tem no 2003, será que isso não tem no 2007? Com certeza esse recurso tem no 2007 tranquilamente. Então essa questão de número 28, né, que seria o recurso de revisões, ele possui na versão 2007. Vamos para a questão de número 29. Ao se executar